Olá, o Estação Cultura está no ar. O programa de hoje é um especial de artes visuais. Nós vamos mostrar para você algumas das exposições que estão em cartaz em Porto Alegre e tem ainda outras dicas de dança e música. Domício, e começamos com o projeto RS Contemporâneo. No Santander Cultural, é possível conferir as exposições Além do Corpo e Asfixiando um Búfalo. As mostras ficam em cartaz até o dia 2 de outubro. A artista Raquel Magalhães, na mostra Asfixiando um Búfalo, transpõe em pinturas o resultado de buscas de imagens na internet. Todas as imagens elas são de busca do Google e de capturas do YouTube, então elas têm essa fonte primária, que são as imagens da internet, imagens de circulação midiática, que qualquer um poderia ter acesso. Na verdade, o que eu faço é eleger alguma imagem para se tornar pintura, e nesse processo ela ganha importância e faz com que ela seja percebida de uma forma diferente. Ela não vai ser mais uma imagem perdida no meio de uma busca qualquer, né? Ela requer um olhar demorado em vista desse processo. O título, na verdade, foi uma série de títulos que eu estava desenvolvendo ao longo das pinturas. Ele inicialmente não pertencia a nenhuma delas, depois uma das pinturas eu dei esse título, mas ele é formado por um cut-up. São palavras que eu cortei e recombinei. E no final das contas, eu acho que isso tem tudo a ver com o espírito da exposição. E Asfixiando um Búfalo é uma imagem que também serve para explicar um pouco do que acontece aqui. Mas eu prefiro deixar em aberto. Parte da exposição é que vocês também tragam significados próprios para isso. O projeto do Santander Cultural, ele aproxima um curador e um artista que não se conhecem até aquele ponto. Então é tipo um encontro às cegas. E foi muito legal, a gente deu super sorte, eu e a Ana, porque a gente se deu muito bem e a gente se entende muito bem. O trabalho foi todo feito em conjunto, então as pinturas são minhas, mas grande parte do olhar sobre elas é da Ana, e eu acho que essa exposição não ia ser isso sem a presença dela. Através de vídeos e fotos na mostra Além do Corpo, a fotógrafa Valesca Timen compõe cenas performáticas exercitando limites entre movimento e imobilidade. Esse trabalho ele é um trabalho bastante colaborativo, né? Tem a minha linguagem, que é o vídeo e a fotografia, e também tem a linguagem do cinema e da dança, que é um trabalho colaborativo com 2 atores, né? Então, o trabalho foi pensado para ter essa interlocução com outras linguagens e também levantar questões sobre o corpo e o espaço onde o corpo está inserido e as modificações, as metamorfoses que o corpo pode sofrer. Um corpo que não é único, que não é sempre o mesmo, né? Então, o trabalho ele é dividido basicamente em 3 sessões. A primeira série fotográfica, que é uma persona, não sei se um personagem, mas uma persona, uma forma de corpo. No trabalho, na parte de vídeo, tem uma transformação desse corpo. Por exemplo, um dos atores, ele se maquia, coloca uma saia, coloca uma peruca, né? E a terceira parte do trabalho é esse corpo que se transformou, o resultado. E também possíveis desdobramentos da imagem, né? Até agora, o projeto RS Contemporâneo apresentou artistas locais e, no ano que vem, propõe um olhar sobre o trabalho de jovens curadores gaúchos. Fala muito hoje sobre qual é o papel do curador, o que é um curador, qual a importância do curador para uma exposição. E foi por essa razão que a gente criou essa extensão do projeto, e o ano que vem a gente vai estar com o projeto RS Contemporâneo, Pensamentos Curatoriais, onde a instituição dá oportunidade para um novo curador gaúcho realizar aqui no Santander Cultural a exposição que seria o sonho da vida dele, ou a discussão do que ele quer colocar para o público. Nos últimos 5 anos nós conseguimos viabilizar 18 exposições de 18 diferentes artistas gaúchos
É importante porque também vieram curadores de outros estados do Brasil, de todas as regiões, então troca essa poética do Rio Grande do Sul, leva essa poética para outras regiões do país. E agora tem mais artes visuais. Está em cartaz no Instituto Goethe a segunda mostra do primeiro concurso de arte impressa. Confira. É a segunda mostra do primeiro concurso de arte impressa do Instituto Goethe. A cidade de Paris foi a inspiração para a Kátia Fiera em sua instalação e para a Natália Feldens nas estilogravuras. Essa direção botou um olhar mais afinado para a questão gravura no Rio Grande do Sul, no Brasil, e surgiu então essa ideia de abrir um concurso para que se trouxessem artistas, não só daqui, mas de todo o Brasil, e emergentes, né? Pessoas que estejam trabalhando com arte contemporânea, na verdade, não exatamente que tivesse em seu início de carreira. E então foi isso, e aí abriu, foram 3 jurados, 3 pessoas do júri, 2 da Alemanha e eu daqui, né, nesse convênio junto com o Instituto de Artes da URGS. Essa série partiu da minha pesquisa de TCC, né, trabalho de conclusão de curso do curso de Artes Visuais. E o que aconteceu foi que eu comecei a produzir imagens inspiradas em vitrais a partir da minha visita a Notre Dame, né, Paris, França. E eu comecei a pesquisar bastante a questão da luz e da cor na estilogravura. E depois eu comecei a usar, então, deslocamento e sobreposição, né, para criar, então, essas imagens coloridas, que são todas únicas, mas que partiram da mesma matriz. Essa gravura é muito completa, na minha opinião, porque ela tem elementos que vêm de igrejas aqui de Porto Alegre e tem elementos relativos à cor, como tem a representação de um prisma, né? No centro também tem uma cruz que vem da paróquia da Santíssima Trindade da Igreja Anglicana, aqui do centro. E tem também elementos do meu estágio, porque como eu fiz licenciatura, né? Então tem coisas que vieram da sala de aula também, nessa imagem. Muito visto a questão da linguagem da gravura, né, de que maneira que ela aparece, e de uma proposta também não de uma gravura só no seu modo tradicional, né, que a Natália nos apresentou a partir de uma matriz toda essa variação, e a Kátia nos apresenta um livro de artista que nós desmembramos e pensamos em apresentar como instalação. Então a gravura sai da moldura, sai, né, do seu papel branco mais imaculado e vai para o espaço, e vai para a parede direto, e vai para o movimento. E uma das atrações do Festival Porto Alegre em Cena deste ano é o espetáculo Vaga Carne. O solo apresenta um texto inédito da diretora, dramaturga e atriz Grace Passot. A obra explora o corpo de uma mulher à procura de suas identidades e pertencimento. Vaga Carne é a primeira parte do projeto Grãos da Imagem, que ainda pode ser visto até amanhã, às 7 horas da noite, na Sala Álvaro Moreira. O Estação Cultura faz um breve intervalo e tu confere o nosso quadro Perfil com o dramaturgo e escritor Ivo Bender. Domício, mas antes do intervalo, mais uma dica. Nesta sexta e sábado, dias 24 e 25 de setembro, tem atração internacional no Porto Alegre em Cena. É o espetáculo francês Beach, que pode ser visto no Teatro do SESI, sempre às 9 da noite. E a montagem estreia sua turnê brasileira aqui em Porto Alegre. A gente já volta.
Estamos de volta com a Estação Cultura especial deste feriado e confira agora o nosso quadro Perfil com o dramaturgo e escritor Ivo Bender. São 80 anos de vida e mais de 55 dedicados ao ofício de escritor. Ivo Bender, quando é que tudo começou? Tudo começou ali por volta de 1960, quando eu estreiei meu primeiro texto. Que foi? As Cartas Marcadas ou Os Assassinos. E a partir daí... Aí eu segui fazendo, escrevendo para o palco, não é? E não parei mais. Agora é que eu estou parando, porque eu estou indo para um outro lado da literatura. Estou indo para a narrativa, né? Mas até aí era sempre teatro que eu escrevia. Nesses anos foram muitos sucessos, né, Ivo? E espetáculos também que marcaram a história do teatro brasileiro. Inclusive peças com traduções para outros idiomas, né, que também cumpriram temporadas Sim. internacionais. Sim. Se tu fosse fazer um apanhado desses anos todos, né, como é que tu dirias que caminhou o teu teatro? Olha, eu acho que caminhou muito bem. No sentido de que eu fui fazendo um público, e um público muito grande. Isso é interessante, porque eu nunca fiz marketing de mim. Eu somente escrevia, encontrava quem dirigisse, um elenco interessado em fazer a peça, e a coisa ia muito bem em termos de público. Nem sempre ia bem de crítica, né? Porque a crítica também tem por função, acho eu, desmantelar o que os outros constroem. Mas, de qualquer maneira, funcionava, né? Eu sempre tive público, um público muito fiel, né? E cheguei até São Paulo, nunca entrei no Rio de Janeiro. Nunca consegui barrar, digamos assim, a muralha chinesa que protege o Rio dos avanços nossos daqui. Mas esse pessoal daqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, eu diria, é um público mais ou menos cativo que eu tenho, que me deixa muito feliz, muito alegre e com vontade de agora de fazer uma outra literatura, digamos assim, né, que é essa ficção. Ivo, que temas você percebe que percorreu durante a sua carreira? Bom, essa pergunta é dificílima de responder. A gente é sempre o pior crítico e o pior historiador das nossas coisas, sabia, né? Então, eu acho assim, eu tentei abordar uma série de coisas, mas basicamente a opressão do sujeito pelo grupo familiar ao qual pertence ou ao governo que, naquele momento, está, digamos assim, esculhambando o país, né? Então, era sempre a luta do indivíduo contra um grupo maior representado ou pela família, pelos laços familiares, né? Ou então pelos laços políticos. E isso aí, digamos assim, que define, em parte, digamos, essa dramaturgia. Não é sempre que eu trabalho com isso. E eu acho que eu atingi o ponto mais alto, meu, pessoal, em termos dessa temática, quando eu fiz a trilogia Perversa, uns anos atrás. Eu acho que ali se define claramente a situação do indivíduo e o coletivo que o oprime. Seja esse coletivo representado pela família ou pelo governo de um país, digamos assim. Trilogia Perversa, você foi mergulhar nas suas raízes, né, da família de imigrantes alemães. Sim, sim. Porque de repente na época eu era professor de teatro grego, entre outras disciplinas, no Departamento de Arte Dramática da URGS. E eu lidava muito com o mito e a tragédia que aproveitava aquele determinado mito, não é? Se construía a partir de determinado mito. E eu vi que eu podia fazer isso aqui com a colonização alemã. Eu não queria tecer loas, digamos assim, ou grandes louvores à colonização, porque deve ter sido um inferno para os imigrantes que vinham para uma terra selvagem e arcaica, como ainda é hoje, digamos, de passagem, né?
Mas, naquele momento, era pior ainda, porque havia as feras, havia os bugres e havia a desassistência do governo em relação a esses imigrantes. Eu achei que eu podia trabalhar determinados mitos, mitos gregos, transpondo eles para o Rio Grande do Sul e criar, digamos assim, não uma tragédia do Rio Grande do Sul, mas 3 dramas que ecoavam, de uma certa forma, o mito grego. As peças que compõem a trilogia são 3. Né? 1941 é o título da primeira, 1874 é a segunda e 1826 é a terceira. Na primeira, eu trabalho a questão da necessária matança da figura feminina, da figura maternal, digamos assim, pelos filhos, que é o que ocorre na Electra de Sófocles e na Electra de Eurípides, que são 2 autores gregos, né? Em que Clitemnestra, a mãe, é assassinada pelo filho Orestes e pela filha Electra para vingar a memória do pai, que foi assassinado por ela e por seu amante. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, eu parti de Ifigênia, de Eurípides, Ifigênia em Aulis, de Eurípides, que narra o necessário sacrifício da filha mais velha de um determinado comandante grego, que está indo para Troia para resgatar, recuperar a fugitiva Helena, né? E trazê-la de volta para o marido. Bom, ele não parte porque não tem vento que leve suas naus, e aí ele comete um pequeno sacrilégio e Ártemis então exige que, para devolver os ventos, ele precisa sacrificar Ifigênia, a filha mais amada. E ele faz isso, e consegue o vento. E vai para Troia, e em 10 anos ele destrói a cidade e toda aquela cultura, e traz a fugitiva de volta para a Grécia. Eu aproveitei isso usando a história dos Mucker, que foi um protesto rebelde de alguns colonos alemães que se reuniram e criaram uma espécie de seita religiosa. E essa revolta dos integrantes dessa seita vem do fato de terem sido abandonados pelo governo central, pelo governo do Império Brasileiro. Eles estão ali à mercê das secas, das enchentes, dos bugres, das feras, sem assistência, sem padre, sem pastor protestante para as necessárias exéquias, digamos assim, ou casamentos a serem realizados. Isso faz surgir uma mulher muito forte, que é a Jacobina, e ela passa a ocupar o espaço que o governo deixou de ocupar em relação aos Mucker. E a coisa vai, e um dos comandantes dos Mucker, um dos colonos mais interessados nessa rebelião, quer abandonar a seita, porque ele já viu que eles vão ser derrotados pela tropa do Império que vem para cercar o grupo e exterminá-los. E então a Jacobina, num ataque de previsões e prognósticos, diz: olha, para que isso não aconteça, para que a gente saia vitorioso, tu tens que sacrificar a tua filha e permanecer aqui comandando os nossos aliados. Ele resiste, mas acaba cedendo e sacrifica a filha, o que vai produzir na mulher um ódio absoluto contra o marido que destruiu a filha primogênita mais amada da mãe também. Bom, e a terceira é a chegada aqui no Rio Grande do Sul pelos imigrantes Klaus
e o nome do segundo é Felipe, e da mulher de Klaus, que é Rosina, que são expulsos pelo pai na Alemanha, e eles vêm para o Brasil, então colonizar aqui um pedaço de terra, digamos assim, e que termina num rito antropofágico, em que Klaus serve para o irmão as carnes dos filhos dele, num banquete antropofágico horrível, na verdade, né? Em que o pai devora as carnes dos filhos. Em São Paulo, a minha ideia era fazer as 3 peças acontecerem numa noite só. Isso não aconteceu aqui em Porto Alegre. Foi feito em 3 temporadas diferentes, mas em São Paulo era feito numa noite só, e era muito interessante a solução que eles deram, né, para o cenário, digamos assim, onde ocorriam as ações das 3 peças. Em Porto Alegre, eu tive a direção do Décio Antunes, né, com gente muito boa em cena, entre essas a Nayara Harry, que é uma espécie assim de, eu diria, uma grande trágica do Rio Grande do Sul. E que está na hora de subir a cena de novo. Ela é uma excelente atriz. E esta edição do Estação Cultura vai ficando por aqui com mais uma dica, Nilton. A cantora Beth Carvalho se apresenta em Porto Alegre nesta sexta-feira e o show comemora os seus 50 anos de carreira, revisitando seus maiores sucessos. A gente fica com o clipe da música Vou Festejar. Tchau e até a próxima edição.